Há mentiras que machucam e há verdades que destroem. Mas o que acontece quando você esconde algo tão fundamental que, quando descoberto, abala os alicerces de tudo o que construiu? Esta é a história de como uma vasectomia silenciosa se tornou a bomba que explodiu minha vida, e como isso me transformou no homem que eu deveria ter sido desde o início. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com suas convicções sobre amor, confiança e as consequências devastadoras das nossas escolhas mais covardes. Meu nome é Carlos, tenho 34 anos, e até 6 meses atrás acreditava que estava vivendo o sonho perfeito. Casado com Marina há 3 anos, tínhamos construído uma vida sólida em São Paulo. Ela, enfermeira dedicada em um hospital renomado da Zona Sul, eu, engenheiro civil em uma multinacional alemã. Nossa casa no bairro classe média alta, 2 carros no quintal, viagens anuais para o litoral. Éramos o retrato do casal bem-sucedido que todos admiravam. Os vizinhos nos cumprimentavam com sorrisos genuínos. Nossos amigos sempre comentavam como éramos o casal perfeito. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, eu carregava um peso que crescia a cada dia. O medo paralisante de me tornar pai. Não por não amar crianças, muito pelo contrário, mas porque sabia, no fundo da alma, que não estava preparado para ser o pai que uma criança mereceria. Minha infância havia sido um campo minado emocional, e eu temia repetir os mesmos erros devastadores que marcaram minha própria vida. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém. A decisão veio como um raio numa manhã fria de dezembro passado. Marina havia marcado consulta com um ginecologista renomado para começarmos oficialmente as tentativas de engravidar. Nossos planos de família, discutidos exaustivamente durante o noivado, finalmente sairiam do papel. Ela havia comprado livros sobre gravidez, decorado um Pinterest com ideias para quarto de bebê, até escolhido nomes que combinavam com nosso sobrenome. Mas enquanto ela organizava vitaminas pré-natais e calculava períodos férteis com a precisão de um cientista, eu me escondia no banheiro tendo ataques de pânico que me deixavam sem ar. A ideia de ter um filho me aterrorizava de forma completamente irracional. Meu pai havia sido ausente, alcoólatra, emocionalmente violento. Cresci ouvindo gritos, vendo minha mãe chorar, sentindo o peso de uma masculinidade tóxica que machucava a todos ao redor. E se eu repetisse exatamente o mesmo padrão? E se não fosse capaz de amar incondicionalmente? E se meu filho crescesse me temendo como eu temi meu próprio pai? Esses pensamentos me consumiam até que, numa manhã nebulosa de janeiro, tomei a decisão mais covarde da minha vida. Marquei uma vasectomia sem contar a absolutamente ninguém. O procedimento foi simples, discreto, quase cirúrgico na sua frieza. Encontrei uma clínica particular na Zona Oeste, paguei em dinheiro para não deixar rastros no plano de saúde. 3 dias de recuperação fingindo uma gripe forte, mentindo sobre dores de cabeça e mal-estar, e pronto. O problema estava resolvido na minha cabeça doentia. Eu poderia continuar fazendo amor com minha esposa sem o terror constante de uma gravidez. E quando nada acontecesse após alguns meses de tentativas, sugeriríamos exames médicos que mostrariam algum problema de fertilidade. Meu ou dela, não importava. Era um plano cruel e meticulosamente calculado, mas na minha mente desesperada e covarde, parecia a única saída possível. Durante 4 meses intermináveis mantive essa farsa terrível, vendo Marina tomar ácido fólico religiosamente todos os dias, anotando ciclos menstruais em um aplicativo colorido, esperançosa e radiante a cada pequeno atraso que não chegava. Cada sorriso dela era uma punhalada na minha consciência, mas eu continuava representando o papel do marido ansioso para ser pai. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Então chegou maio, e com ele a notícia que despedaçou completamente meu mundo fabricado.
Marina chegou em casa numa sexta-feira com um sorriso que eu não via há anos, segurando delicadamente um teste de gravidez com 2 linhas bem definidas e inconfundíveis. "Carlos, conseguimos! Estou grávida!" Ela gritou, correndo em direção aos meus braços. O chão literalmente desapareceu sob meus pés. Era impossível. Absolutamente impossível. A vasectomia havia sido bem-sucedida. Os exames pós-operatórios confirmaram 0 espermatozoides no sêmen. Mas ali estava ela, radiante como o sol da manhã, abraçando minha cintura e falando animadamente sobre como nossos sonhos finalmente se realizariam, sobre como seríamos pais maravilhosos, sobre como nosso amor havia criado uma vida. Minha mente entrou em colapso total. Se ela estava grávida e eu sabia categoricamente que não podia ser o pai, só havia uma explicação possível na minha cabeça, distorcida pela culpa e pelo medo. Marina havia me traído. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica silenciosa e devastadora. Eu observava Marina falar animadamente sobre nomes de bebês, sobre como transformaríamos o escritório em quarto infantil, sobre como nossos pais ficariam emocionados com o primeiro neto. Ela havia até começado a pesquisar carrinhos de bebê e berços, fazendo listas detalhadas de enxoval com a dedicação de uma futura mãe apaixonada. E a cada palavra doce dela, minha paranoia crescia como um tumor maligno. Comecei a investigar discretamente seus horários, suas mensagens de WhatsApp deixadas abertas, suas saídas do hospital, cada minuto não contabilizado da sua rotina. Procurava evidências de traição com o desespero de quem sabe que encontrá-las destruiria tudo. Mas não encontrá-las seria ainda pior, porque significaria viver na incerteza eterna. Minha mente doente criava cenários cada vez mais elaborados. O colega médico cardiologista do hospital, o personal trainer da academia onde ela fazia pilates, até mesmo nosso vizinho arquiteto que sempre a cumprimentava com sorrisos largos. Qualquer homem que cruzasse seu caminho se tornava suspeito na minha cabeça, completamente envenenada pela culpa. Curta o vídeo e comente o que está achando da história. A investigação obsessiva se intensificou de forma doentia. Comecei a chegar em casa mais cedo sem avisar, checava a quilometragem do carro, observava cada mudança no comportamento dela. Marina, obviamente, percebeu minha estranheza e perguntou várias vezes se estava tudo bem, se eu estava feliz com a gravidez. Claro que estou, eu mentia, forçando sorrisos falsos enquanto meu coração se despedaçava. Cheguei ao ponto de contratar um detetive particular para investigá-la, gastando nossas economias em uma perseguição patética à minha própria esposa grávida. O relatório, é claro, não mostrou absolutamente nada. Marina ia do hospital para casa, da casa para o mercado, ocasionalmente encontrava amigas para almoçar. Sua vida era um livro aberto de honestidade e dedicação. Mas eu estava tão cego pela culpa e pelo medo que interpreti até mesmo sua inocência como evidência de que ela era uma traidora extremamente inteligente e cuidadosa. Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação. A explosão final veio numa quinta-feira chuvosa à noite, depois de semanas de tensão crescente. Eu havia chegado em casa mais cedo, completamente decidido a confrontar Marina sobre a gravidez impossível que me atormentava dia e noite. Encontrei-a na cozinha preparando um jantar especial, com velas aromáticas e vinho sem álcool especialmente para ela, usando o avental que ganhara de minha mãe no casamento. A cena doméstica perfeita me enfureceu ainda mais. "Temos que conversar urgentemente", eu disse, minha voz tremendo de raiva mal contida e desespero acumulado. Ela sorriu docemente, pensando que era uma conversa romântica sobre o bebê que crescia em seu ventre. "Carlos, eu também tenho uma surpresa linda para você." Escolhi alguns nomes, mas eu a interrompi brutalmente com uma frieza que nem eu sabia possuir. "De quem é essa criança, Marina?" O sorriso morreu instantaneamente em seus lábios. A felicidade se transformou em confusão, depois em dor.
Como assim? Ela sussurrou. Não se faça de inocente comigo. Eu sei que não posso ter filhos. A mentira saiu da minha boca como veneno antes que eu pudesse pensar nas consequências. Disse que havia descoberto recentemente, em exames médicos de rotina, que era estéril desde sempre, uma condição genética rara que nunca havia sido diagnosticada. A reação dela foi de choque absoluto, como se o mundo tivesse parado de girar. Primeiro veio a descrença total. Ela balançava a cabeça negando. Depois uma dor profunda e visceral que eu nunca havia visto naqueles olhos que conhecia há 5 anos. Você está me acusando de traição? Sua voz era um sussurro completamente quebrado, quase inaudível. Como você pode sequer pensar isso de mim? Como? As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, enquanto ela segurava instintivamente a barriga, protegendo nosso filho de uma violência que não conseguia compreender. Mas eu estava completamente cego de ciúme irracional e medo. Interpretei sua indignação genuína como culpa mal disfarçada. Você sabe muito bem o que fez. Para de fingir, gritei como um louco. A discussão escalou até proporções completamente incontroláveis, com gritos, acusações e uma brutalidade emocional que jamais imaginei ser capaz de infligir à pessoa que mais amava no mundo. Eu exigi que ela confessasse o nome do amante. Ela chorava desesperadamente proclamando sua inocência, jurando por tudo que era sagrado que nunca havia me traído, nem em pensamento. Você enlouqueceu completamente. Esse bebê é seu, é nosso, ela implorava entre soluços. Mas eu estava surdo para qualquer explicação racional. No auge daquela guerra emocional devastadora, algo fundamental dentro de mim se partiu definitivamente. Você destruiu nossa família antes mesmo dela nascer. Destruiu tudo, gritei com uma crueldade que não sabia possuir. E saí de casa batendo a porta com tanta força que os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Foi a última vez que vi Marina sorrir como minha esposa. Passei uma semana inteira no apartamento apertado de um colega de trabalho, mergulhado em amargura absoluta e autocomiseração. Marina ligava constantemente, deixava mensagens de voz chorosas no meu celular, mandava textos desesperados implorando para conversarmos, para eu voltar para casa, para explicarmos tudo com calma. Por favor, Carlos, pensa no nosso bebê, dizia uma das mensagens que ainda tenho gravada no coração. Mas eu estava completamente convencido de que ela era a grande vilã da nossa história, a mulher que havia destruído nossa família com uma traição imperdoável. Me sentia como o marido traído mais injustiçado do mundo, alimentando uma raiva que crescia a cada hora. Até que uma ligação da minha sogra, Dona Conceição, mudou absolutamente tudo na minha vida. Carlos, pelo amor de Deus, Marina está no hospital. Ela perdeu o bebê. O mundo literalmente parou de existir ao meu redor. Corri como um desesperado para o Hospital São Camilo, encontrando minha esposa completamente destroçada, pálida como um fantasma, com os olhos tão inchados de chorar que mal conseguia abri-los. Ela estava sedada, conectada a aparelhos, cercada pela família que me olhava com uma mistura de raiva e desprezo. Foi o estresse emocional extremo, explicou o Dr. Martinez, o obstetra. Infelizmente, situações de trauma psicológico intenso podem causar abortos espontâneos, especialmente no primeiro trimestre. A paciente estava sob pressão emocional severa. Cada palavra do médico era uma bala no meu peito. Eu havia matado nosso filho com minhas acusações infundadas e minha paranoia doentia. Naquele momento devastador, olhando para Marina tão frágil naquela cama de hospital, conectada a soros e sedativos, tive a primeira epifania real da minha vida. Eu havia destruído não apenas nosso casamento, mas também a vida inocente que crescia dentro dela, com minhas acusações completamente infundadas. Dr. Roberto, o obstetra principal, mencionou casualmente durante uma conversa com minha sogra. Vocês podem tentar novamente em alguns meses, quando ela estiver emocionalmente recuperada. Os exames pré-natais mostravam que ambos são perfeitamente férteis, sem nenhuma complicação genética.
Meu mundo desabou de vez naquele corredor de hospital. Marina não havia me traído nem por um segundo. O bebê era legitimamente meu, fruto do nosso amor. Mas como isso era possível? A realidade me atingiu como um trem desgovernado. Vasectomias podem falhar. Reconexões espontâneas dos canais deferentes acontecem em casos raríssimos. Eu havia lido sobre isso na internet, mas nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Minha covardia e mentira haviam custado a vida do nosso primeiro filho. A confissão mais difícil da minha vida veio 3 dias depois, quando Marina finalmente voltou para casa, ainda fraca e emocionalmente destruída. Não conseguia mais viver com aquele peso esmagador na consciência. Contei absolutamente tudo. A vasectomia feita em segredo, meu terror irracional de ser pai, as investigações paranoicas, as acusações completamente infundadas, o detetive particular, cada detalhe sórdido da minha covardia. Para cada palavra que eu falava, via uma parte fundamental dela morrer para sempre. Você me traiu muito antes de eu sequer sonhar em suspeitar de você. Ela disse com uma calma assustadora, quase sobrenatural. Você traiu nossa confiança mais sagrada, nossos planos de vida, nossa família, nossos votos matrimoniais. E por causa da sua covardia doentia e egoísta, nosso filho inocente morreu antes mesmo de nascer. Ela estava absolutamente certa em cada sílaba daquelas palavras que me perfuraram como lâminas. A partir daquele dia terrível, Marina se tornou uma completa estranha vivendo na mesma casa que eu. Ela processava o luto profundo sozinha, em silêncio, enquanto eu afundava cada vez mais em culpa esmagadora e arrependimento que me corroía por dentro. Busquei terapia desesperadamente, tentei explicar meus medos de infância, minha masculinidade tóxica herdada, meu terror de repetir os padrões paternos destrutivos, mas absolutamente nada justificava o que eu havia feito. Durante meses intermináveis, tentei reconquistá-la de todas as formas possíveis. Flores todos os dias, jantares românticos em restaurantes caros, viagens para lugares que ela sempre quis conhecer, promessas solenes de mudança e terapia intensiva. Mas ela havia construído um muro de gelo impenetrável ao meu redor. Você matou 2 vezes na nossa história, ela disse numa manhã fria, preparando o café apenas para ela. Primeiro, assassinou nossa confiança mais sagrada. Depois, com suas acusações, matou nosso filho inocente que nunca teve a chance de respirar. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. O divórcio foi um processo doloroso, mas absolutamente necessário para ambos. Marina simplesmente não conseguia me perdoar, e eu havia descoberto que também não conseguia me perdoar. Ela pediu apenas uma coisa durante a divisão dos bens: que eu fizesse terapia intensiva para não repetir os mesmos erros devastadores com outra pessoa no futuro. Você precisa curar suas feridas mais profundas antes de pensar em formar uma nova família. Precisa se tornar um homem de verdade, foram suas últimas palavras como minha esposa, pronunciadas no cartório com uma dignidade que me fez admirá-la ainda mais. Foi o conselho mais sábio e generoso que já recebi de qualquer pessoa. Nos 2 anos seguintes, mergulhei completamente em autoconhecimento intensivo. Terapia individual 3 vezes por semana, terapia em grupo específica para homens com traumas paternos, workshops sobre masculinidade saudável, até mesmo hipnose regressiva para trabalhar memórias reprimidas da minha infância traumática. Lentamente, dolorosamente, comecei a entender que meu terror irracional de ser pai vinha da crença completamente distorcida de que eu era geneticamente igual ao meu pai alcoólatra e violento. Trabalhei cada trauma individual, cada cicatriz emocional, cada padrão destrutivo herdado através de gerações de homens emocionalmente analfabetos. Aprendi que covardia disfarçada de proteção ainda é pura covardia. Que o amor verdadeiro e maduro exige coragem absoluta, vulnerabilidade genuína e, acima de tudo, honestidade radical em todos os momentos. Transformei minha dor devastadora em propósito de vida.
Comecei a facilitar grupos de apoio para outros homens que passavam por medos similares de paternidade, oferecendo exatamente o que não tive na época mais crítica. Uma voz experiente que disse: "Você não está sozinho nessa jornada e existe um caminho melhor." Hoje, 3 anos depois daquela tragédia que me transformou completamente, Marina e eu mantemos uma relação cordial e respeitosa. Ela se casou novamente com um pediatra incrível e está esperando seu primeiro filho para dezembro. Quando soube da notícia através de amigos em comum, senti uma mistura complexa de alegria genuína e melancolia profunda que me surpreendeu completamente. Alegria sincera porque ela finalmente encontrou a felicidade e a família que sempre mereceu. Melancolia eterna pelo filho que perdemos irreversivelmente por causa da minha covardia patética. Mas também senti algo completamente novo e libertador. Gratidão profunda. Porque aquela experiência absolutamente devastadora me forçou a me tornar o homem que eu sempre deveria ter sido desde o início. Não o homem perfeito e sem falhas, mas o homem honesto, corajoso o suficiente para enfrentar seus demônios internos, em vez de fugir deles como um covarde. O preço do silêncio é sempre infinitamente mais alto do que o custo da verdade mais dolorosa. Aprendi na pele que nossos medos mais profundos e primitivos, quando escondidos e alimentados em segredo, se transformam em monstros reais que destroem sistematicamente tudo ao nosso redor. Hoje sei com absoluta certeza que ser pai não significa ser um homem perfeito e sem traumas. Significa estar completamente presente, ser radicalmente honesto e amar incondicionalmente mesmo quando é difícil. E quando o momento certo chegar novamente na minha vida, estarei verdadeiramente preparado. Não porque não tenho mais medos, ainda tenho muitos, mas porque aprendi que a coragem real não é a ausência completa do medo. A coragem é fazer exatamente o que é certo e honesto, mesmo quando o medo tenta nos paralisar.